Olá, gente. Espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade à nossa disciplina de Mecânica dos Solos 1, beleza? Na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre o sistema de classificação unificada do solo, certo? É um sistema utilizado no Brasil na parte de geotecnia, no qual a gente utiliza para classificar os solos. Ele fica muito presente quando a gente faz laudo de sondagem. Então, trata-se de uma classificação imprescindível para determinar qual comportamento, qual propriedades estão relacionadas a esse solo. Eu deixei para vocês, semana passada, um exercício sobre esse tema, beleza? Eu vou resolver aqui algumas questões desse exercício e outras eu vou corrigir lá com vocês, tá bom? Então, eu vou corrigir alguns aqui. No caso, gente, tinha na questão 1A uma amostra de solo com essa distribuição granulométrica, certo? Então, necessariamente eu não precisaria fazer a curva granulométrica. Teve muita gente me perguntando isso, porque o que acontece? A primeira observação que a gente tem que pegar é a carta do Sistema Unificado de Classificação dos Solos, beleza? Essa carta aqui. O que acontece? Na primeira coluna, ele pede para classificar em função da porcentagem passante na peneira 200, se é menor que 50 ou maior que 50. Então, a primeira observação que é feita é essa. Aí veja o seguinte, quem que é a peneira 200? A peneira 200 é a peneira de 0,075 milímetros. Então, onde que está essa peneira? Olha só, aqui nas aberturas, né, da peneira, do diâmetro em milímetro, está aqui, ó. Então, 0,075 milímetros, ele tem uma porcentagem passante de 53,6%. É menor ou maior que 50? Então, ele se enquadra aqui nesse tipo de solo. Então, o que acontece? Ele pode ser um solo argiloso, um solo siltoso ou um solo orgânico. Só que é o seguinte, para poder determinar isso, eu vou precisar entrar com uma carta de plasticidade, certo? Uma carta de plasticidade. Então, eu vou pegar, gente, olha só, com esses dados eu preciso entrar numa carta de plasticidade para determinar, então, a resto da interpretação desse solo. Então, vou dar uma limpada aqui nessa tela. Tá aqui. Do solo 1, eu tenho o limite de liquidez 32,2% e o limite de plasticidade 13,7%. Beleza? Então, o que vai acontecer? Eu pego essa carta aqui e preciso entrar com ela no limite de liquidez e no índice de plasticidade. Só que eu não tenho o índice de plasticidade. Eu tenho apenas o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Mas isso é bem tranquilo de definir o índice de plasticidade, porque esse índice depende do limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Então, eu tenho os valores 32,2 e 13,7. Basta então fazer a substituição direta na equação que a gente encontra então nosso índice de plasticidade de 18,5. Beleza? Achei esse meu índice de plasticidade, então eu vou entrar na minha carta aqui. Olha só. Então o primeiro parâmetro que eu vou entrar é com 32. Olha só, gente. Aqui 20, 40. Aqui é 30. Então o 32 seria mais ou menos aqui. Entrei com ele aqui numa reta. Agora eu vou entrar com o índice de plasticidade no outro eixo. Aqui é 0, aqui é 10, aqui é 20. Então 18,5 vai dar bem aqui. Beleza? Então, meu solo é o solo CL. Mas antes de explicar o que é CL, vamos fazer a interpretação. Olha só, ele está acima da linha A. Se ele está acima da linha A, quer dizer que é um solo não orgânico.
Acima da linha A é um solo não orgânico. Então, beleza, já sei que é um CL, que é um solo não orgânico. E ele está à esquerda da linha B. A linha B divide o solo aqui, ó, quanto a compressibilidade, 50% menor. Então, digo que ela tem baixa compressibilidade. Acima seria alta. Então, meu solo vai ser uma argila, que é C, beleza? E uma argila não orgânica, porque está acima da linha A, de baixa compressibilidade. Então, pronto. Essa, então, é a solução do meu solo. Essa é a classificação do meu solo aqui da amostra 1, beleza? A 2, ele tinha os seguintes dados foram obtidos a partir do ensaio de limite de liquidez, numa argila utilizando o aparelho Casagrande. Ele numerou, ele tem as cápsulas aqui padrão já numeradas no laboratório, e ele pegou, por exemplo, na primeira e segunda linha. Eu tenho amostra de solo, amostra mais cápsula mais água, e ele tem na outra amostra seca mais tara, certo? Então, em cima ele tem o solo úmido e embaixo aqui ele tem o solo seco. Para mim determinar a quantidade de água, basta subtrair esse menos esse. Basta subtrair. Então, 63,28 menos 61,13 e fazer assim sucessivamente cada um desses. Eu fiz aqui já para a gente, tá? 2,15, 2,12, 2,18, 1,93 e 2,21. Pronto. Agora, na outra linha aqui, eu tenho a massa da cápsula. A cápsula aqui, gente, é nada mais é do que a nossa tara, tá bom? Essa tabela aqui não foi eu que criei, tá desse jeito, o exercício elaborado. Então, é a nossa tara. Então, basta subtrair esse menos esse, que eu consigo encontrar o nosso solo seco, que seria esse daqui. Então, basta fazer a subtração. 61,13 menos 56,47, 55,51 menos 51,07 e assim sucessivamente. Achei aqui então a massa de solo seco para cada dado, beleza? Aí ele pede o seguinte, o teor de umidade, certo? O teor de umidade. O teor de umidade, basta pegar essa quantidade de água e dividir pela amostra seca e multiplicar por 100%. Então, é dado em porcentagem, está aqui, ele está pedindo, porque se eu pegar o número, esse 2,15 dividir por 4,66, vai dar um número decimal, só que ele quer em porcentagem. Se ele quer em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, 2,15 dividido por 4,66, eu divido. Cada um, 2,12 dividido por 4,44 e assim sucessivamente. A gente vai obter 46,14, 47,75, 49,43, 53,17, 55,39, beleza? Então, pronto. Eu já tenho aqui a umidade e o número de golpe para cada amostra. Com esses dados, eu já ensinei vocês a usar o Excel nos vídeos anteriores também. Passei para vocês usando o Excel para fazer esse gráfico aqui, tá bom? Então, é um gráfico de inspeção com uma linha de tendência, tá bom? É bem tranquilo de fazer. Então, não é objetivo aqui eu reforçar a ideia. Se quiser aprender, volta lá nos vídeos anteriores. Então, basta entrar com esses dados. Teor de umidade, número de golpes, que eu vou conseguir, então, fazer meu gráfico. Tá aqui o gráfico já feito. Então, para cada teor de umidade, lá eu tinha uma quantidade de golpes. Então, tá aqui. Esse é meu limite de liquidez. E eu gero, gente, automático no Excel essa equação aqui, ó. Essa equação. Feito isso, o limite de liquidez nada mais é do que quando a umidade atinge 25 golpes, certo? Quando a umidade atinge 25 golpes, esse é o nosso parâmetro. No caso aqui, o comportamento do solo é descrito
é descrito pela essa equação aqui, pela essa reta. Então, eu posso dizer que o y, no caso esse é meu eixo y, a umidade, ele vale em função de x dessa equação, menos 0,2885 vezes x mais 57,647. O que acontece? Basta substituir em x, porque nessa reta aqui, número de golpes é a reta x, o valor de 25 golpes, porque é assim que eu determino o limite de liquidez. Substituindo, então, no lugar de x, eu coloquei 25 aqui. Então, fazendo assim, eu encontro o valor de y de 50,43. Ou seja, nosso limite de liquidez vai ser 50,43%, tá bom? Então, feito isso, gente, o que acontece? Eu poderia também fazer graficamente, tá bom? Olhando no gráfico, não dá uma pequena diferença, mas é aceitável, é tolerável. Por exemplo, eu vou achar no meu gráfico aqui onde fica 25. 25 fica entre 20 e 30. Então, eu vou marcar aqui, ó, 25 está bem aqui. Achei o ponto, eu vou então verificar, traçando a linha aqui para a esquerda, quanto que vai dar. Vai dar entre 50 e 52, mais próximo de 50 e abaixo do meio. O meio seria bem aqui, que seria 51, está abaixo do meio, então eu vou dizer que é 50,50. Olha só, então graficamente eu dei um chute aqui de 50,50. É bem próximo dos 50,43. Beleza? Então, graficamente também eu poderia. Só que eu vou usar esse valor aqui, ó, que é mais exato, 50,43, certo? Então, beleza. Agora eu vou apresentar os enunciados das questões. Então, ele pede para determinar o limite de liquidez dessa argila. A gente já determinou 50,43. Aí ele pede o seguinte: sabendo que o limite de plasticidade do solo é 28,9, calcular um índice de consistência. Só que é o seguinte, antes de calcular o índice de consistência, eu preciso calcular o índice de plasticidade. Então, é o seguinte, o índice de plasticidade a gente viu agora há pouco, que é o limite de liquidez, que está aqui, ó, 50,43, menos o limite de plasticidade, que ele acabou de dar, 28,9. Substituindo, eu vou ter um índice de plasticidade de 21,53. Então, a gente está trabalhando com uma argila aqui, conforme o enunciado já falou. Mas é aceitável que fosse argila, porque para esses valores de umidade tão elevado, só uma argila tem um comportamento desse. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou classificar em função do índice de plasticidade essas argilas. Elas são classificadas em fracamente plástica, mediamente plástica e altamente plástica. No caso aqui, nosso índice ele é maior que 15. Então, ele é maior que 15%. Então, nossa argila aqui ela pode ser classificada como uma argila altamente plástica, beleza? Então, as argilas altamente plásticas, nesse caso aqui, essa argila tem esse comportamento. No entanto, a gente não respondeu ainda o índice de consistência. Eu vou só limpar essa tela, vou anotar esse valor bem aqui e vou limpar a tela. Tá aqui, anotei o limite de liquidez e o índice de plasticidade. O que acontece? Ele pede um índice de consistência. O índice de consistência, gente, depende do limite de liquidez menos a umidade natural do solo dividido pelo índice de plasticidade. O que acontece? Aqui no enunciado, ele não deu a umidade natural, tá bom? Então, ficava um pouco inviável responder essa descrição. No entanto, o que eu fiz? Para finalizar o exercício e ficar bastante didático, eu atribuí uma umidade natural. Considerei que o solo foi coletado em uma região saturada, então eu vou ter uma umidade de 40%. Eu atribuí aqui só para finalizar o exercício e ficar mais didático, porque não foi dado no enunciado. Foi dessa forma que a gente encontrou o enunciado na internet, então vou seguir aqui.
Feito isso, então basta substituir. Eu tenho os dados, eu atribuí esse valor, então a gente vai obter um índice de consistência de 0,48. O que significa esse índice de 0,48? Eu já sei que é uma argila plástica, altamente plástica, só que o índice de consistência ele serve para me dizer se é uma plástica de consistência dura, rija, média ou muito mole. Então, para isso que serve, para classificar, eu já sei que é plástica, mas plástica quanto? Muito plástica, pouco plástica, rija. Então, em função do índice, eu classifico esse solo. No caso 0,48, ele se encontra aqui, ó. Então, é uma argila muito altamente plástica, mole, certo? Ela tem característica mole, porque está o IC entre 0 e 0,5, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido essa classificação. Eu vou finalizando por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem em casa quem puder. Qualquer dúvida pode chamar lá que eu vou tentar resolver todos os problemas. Então, até mais.